Queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Portal de Luz. Nós estamos reprisando alguns programas porque nós estamos preparando para vocês um novo Portal de Luz, com um novo formato e com a participação especial de Marlene Nobre. Muito bem. Tá? Olá, amigos. Está no ar Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. E é sempre muito bom estar na companhia de todos vocês. Vamos aproveitar as vibrações espiritualizadas de Chico Xavier. Oremos. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato. Mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora à porta do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. A morte da atriz Marilyn Monroe foi considerada e amplamente divulgada como suicídio por ingestão de comprimidos em dose letal. Ela, porém, em comunicação do além, não confirmou essa versão
na entrevista que deu ao espírito Humberto de Campos, no Cemetery Park, em Hollywood, em 1966, valendo-se da mediunidade de Chico Xavier. Na comunicação que consta do livro Estante da Vida, Merlin afirma que não fazia ideia de quantos comprimidos havia tomado, não tendo, portanto, praticado o suicídio conscientemente. Na verdade, ela tinha sido levada a esse gesto pelos obsessores, que a compeliram a ingerir doses crescentes do sonífero que a vitimou, sem se dar conta da quantidade e do perigo que corria. Nessa entrevista concedida a Humberto de Campos e psicografada por Chico Xavier, Merlin chama a atenção justamente para o perigo dessa doença, a obsessão, que é praticamente desconhecida da imensa maioria dos seres humanos e que ela classifica como sendo um dos piores flagelos da humanidade. Conforme seu relato, que consta do livro Estante da Vida, ela própria esteve profundamente obsidiada, sobretudo nos últimos anos de sua existência física. Nesse depoimento, Merlin lamenta não ter tido um filho, porque, segundo sua análise, a maternidade teria sido um escudo contra as tentações. Mas o que seria a obsessão? Segundo Allan Kardec, trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. E são sempre espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Respeitam, portanto, o livre-arbítrio das pessoas, os espíritos mais superiores. Quais os tipos de obsessão? Podemos dizer que a obsessão é um conluio de almas em ações contrárias às leis divinas. Segundo o que aprendemos com Kardec e na obra Chico Xavier Emmanuel, catalogamos como obsessão os casos de parcerias entre encarnados e desencarnados na prática de crimes. E esses são sempre processos obsessivos, as parcerias de encarnados e desencarnados, que podemos observar nos hábitos nocivos, ou quando eles se associam na ingestão de alimentos, na prática sexual, ou nos vícios e paixões destrutivas. Essa parceria é uma parceria obsessiva. E é claro, há também a mais conhecida das obsessões, a influência destrutiva por vingança, que o desencarnado exerce sobre o encarnado. Nesses casos, a obsessão instala-se por vingança de espíritos contra pessoas que lhes fizeram sofrer nessa ou em outras vidas.
Aqui também nós devemos destacar os que desejam simplesmente fazer os outros sofrerem por ódio, inveja, covardia, por interesse em destruir, desunir, dominar, provocar o mal, manter distúrbios, partindo de espíritos inteligentes das hostes inferiores. Sim, porque os obsessores, muitos deles são muito inteligentes, mas não têm sentimento. Os sentimentos positivos que conhecemos como o amor, que é fundamental. Aprendemos assim que as causas profundas da obsessão estão alicerçadas em nossas imperfeições morais. A influência dos espíritos é de todos os instantes. E mesmo os que não creem neles estão sujeitos a sofrê-la. Essa frase de Allan Kardec é realmente muito interessante. Está no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Mesmo aqueles que não acreditam em espíritos estão sujeitos a sofrer a obsessão, embora não se deem conta de que estão obsidiados. A verdade é que vivemos em rede. Como é que nós podemos imaginar essa vida em rede? O que é isso? O físico Fritjof Capra, em A Teia da Vida e o Ponto de Mutação, ressalta que nós vivemos em rede. Quer dizer, os pensamentos humanos entrelaçam-se, formando um grande emaranhamento. Nessa imensa rede, todos os seres se intercomunicam, tanto homens, quanto animais, como plantas. Não se pode esquecer que tudo aquilo que acontece num ponto dessa rede interessa a todo o conjunto, porque repercute na teia inteira. Para nós espíritas, porém, ela é muito mais ampla, porque o emaranhamento dos pensamentos dá-se também entre encarnados e desencarnados. Estamos ligados àqueles que pensam como pensamos, não importa o plano em que estejam. Com as instruções espirituais, abrimos o nosso entendimento para o fato de que podemos ser influenciados por bons e maus espíritos, dependendo da nossa sintonia mental. O apóstolo Paulo já ensinava que estamos cercados por nuvens de testemunhas, tanto do bem quanto do mal. Por isso, no estudo da obsessão, é preciso levar em consideração a importância do pensamento, porque é através do pensamento que nós nos encontramos em conexão com uma imensa rede. Porque somos, todos nós, uma poderosa estação de televisão. Se você gostaria de saber mais sobre isso, leia no livro Ação e Reação o instrutor Silas, que compara as funções da televisão às do pensamento. Num só local podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção, compreendendo-se assim que num segundo as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente. E isto depois de atravessarem imensos domínios do espaço em fração infinitesimal de tempo.
Meus amigos, no próximo programa, nós teremos oportunidade de dar continuidade àquilo que estamos falando sobre obsessão. A classificação, a natureza desse processo e também quando nós estamos mais sujeitos a ficarmos sob a mira dos obsessores. Até a próxima semana. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Retornamos com o Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Conforme você vê na telinha, nós temos o telefone e o e-mail à sua disposição. Faça uso quando quiser e nós teremos prazer em atender. Nesse momento, nós estamos chamando o nosso irmão Maida, que vai nos trazer uma lembrança a todos nós no momento doutrinário. Amigas e amigos do Portal de Luz, hoje no momento doutrinário, vamos juntos refletir sobre a questão 201 do Livro dos Espíritos. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher numa nova existência e vice-versa? A resposta é direta. Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Entretanto, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, na reunião pública de 7 de agosto de 1959, que está na lição 53 do livro Religião dos Espíritos, traz as seguintes complementações. Ignorar o sexo em nossa edificação espiritual seria ignorar-nos. Urge, no entanto, situá-lo a serviço do amor, sem que o amor fique a ele subordinado. Imaginemo-los ambos na esfera da personalidade, como o rio e o dique na largueza da terra. O rio fecunda, o dique controla. O rio espalha forças, o dique policia-lhes a expansão. No rio encontramos a natureza, no dique surpreendemos a disciplina. Se a corrente ameaça a estabilidade de construções dignas, comparece o dique para canalizá-la de forma proveitosa noutro nível. Contudo, se a corrente supera o dique, aparece a destruição, toda vez que a massa líquida se dilata ou se dilate em volume. Igualmente, o sexo é a energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele, a funcionar por um leme seguro. Se a simpatia sexual prenuncia a dissolução de obras morais respeitáveis, é imprescindível que o amor lhe norteie os recursos para manifestações mais altas, porquanto, sempre que a atração genésica é mais poderosa que o amor, surgem as crises de longo curso, retardando o progresso e o aperfeiçoamento da alma, quando não lhe embargam os passos na loucura ou na frustração, na enfermidade ou no crime. Tanto quanto o dique precisa erguer-se em defensiva constante, no controle das águas, deve guardar-se o amor em permanente vigilância, na frenação do impulso emotivo. Fiscaliza assim teus próprios desejos.
Todo pensamento acalentado tende a expressar-se em ação. Quase sempre, aqueles que chegam ao além-túmulo sexualmente depravados, depois de longas perturbações, renascem no mundo, tolerando moléstias insidiosas quando não se corporificam em desesperadora condição inversiva, amargando pesadas provas como consequências dos excessos delituosos aos quais se renderam. À maneira de doentes difíceis, no leito de contenção, padecem inibições obscuras ou envergam sinais morfológicos em desacordo com as tendências masculinas ou femininas em que ainda estagiam, na elevada tentativa de obstar a própria queda em novos desmandos sentimentais. Ama, pois, e ama sempre, porque o amor é a essência da própria vida. Mas não cogites de ser amado. Ama por filhos do coração aqueles de quem, por enquanto, não podes partilhar a convivência mais íntima, aprendendo o puro amor fraterno que Jesus nos legou. Mas, se a inquietação sexual tiver gastas horas, não te decidas a aceitar o conselho da irresponsabilidade que te declina, ou melhor, que te inclina a partir levianamente ao encontro de um homem ou ao encontro de uma mulher, muitas vezes em perigoso agravo de teus problemas. Antes de tudo, procura Deus na oração, segundo a fé que cultivas, e Deus, que criou o sexo em nós, para engrandecimento da criação, na carne e no espírito, ensinar-nos-á como dirigi-lo. Obrigado pela companhia, saúde e paz, e até o próximo encontro. E agora é a vez da nossa professora Sandra Marinho, no Educa Tua Alma. Vamos assisti-la. Queridos amigos, queridas amigas, é comum entre os espíritas ou simpatizantes da doutrina que, após ter contato com a literatura básica e tantas outras lições e mensagens trazidas por diversos mentores, por intermédio das variadas formas de mediunidade, exclamarem: mas como colocar em prática tantas lições? O próprio título do nosso programa, Educa Tua Alma, nos remete a pensar num método de educação da alma, capaz de nos orientar no trabalho de superação de hábitos, vícios e atitudes que emperram a nossa evolução espiritual. Na verdade, ouso declarar que a receita é a mesma para todos nós. O que muda é a dosagem deste ou daquele ingrediente, conformando a receita às nossas necessidades. São muitos os conselhos, avisos e lições trazidas pelos benfeitores que nos auxiliam neste processo de mudança. Por que não dizer de educação da alma? Trago aqui uma dessas lições, singela, mas muito expressiva e cheia de reflexões a este respeito. Está no livro Alvorada Cristã, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Néio Lúcio. O próprio título, Dá de Ti Mesmo, resume o seu objetivo. Escreve-nos o autor: declaraste não possuir dinheiro para auxiliar? Acreditas que um pouco de papel ou um tanto de níquel te substituem o coração? Sabemos que a essência da doutrina espírita está na caridade, expressão utilizada para explicar um conjunto de virtudes que envolve, além da dádiva da esmola a quem necessita, atitudes concretas de perdão, compreensão, auxílio, sem esperar nada em troca, de cessão de vantagens em favor do outro, enfim, de fazer aos outros o que esperamos que os outros nos façam. E com base nesta premissa, recomenda o autor:
Esquece-te, meu filho, de que podes sorrir para o doente e estender a mão ao necessitado? A lei da caridade é inexorável e rege toda a criação e as criaturas, e está impregnada na natureza. Pondera, Neio Lúcio, a flor não traz consigo uma bolsa de ouro e, entretanto, espalha perfume no firmamento. O céu não exibe chuvas de moeda, mas enche o mundo de luz. O oxigênio cobra-te imposto? As aves cantam gratuitamente. A árvore abre-te os braços acolhedores, repletos de flor e fruto, sem pedir um vintém. A estrela brilha sem pagamento. O sol não espera salário. E o questionamento do mentor é claro. Por que não aprendes com a natureza em torno? Por que não te fazeres mais alegre, mais comunicativo, mais doce? Tens a fisionomia seca e ensombrada por faltar-te dinheiro excessivo e reclamas recursos materiais para ser bom, quando a bondade não nasce dos cofres fortes. Seja irmão de teu irmão, companheiro de teu companheiro, amigo de teu amigo. Na ciência de amar, resplandece a sabedoria de dar. Mostra um semblante sereno e otimista aonde fores. Estende os braços, alonga o coração, comunica-te com o próximo através dos fios brilhantes da amizade fiel. Que importa se alguém não te entende o gesto de amor? Que seria de nós se a mão do Senhor se recolhesse à distância por temer a nossa rudeza e a nossa maldade? Dá de ti mesmo em toda parte. Amigos e amigas, tenho certeza de que aí temos um bom roteiro para fixar o nosso propósito de nos tornarmos melhores e mais felizes. Até o próximo encontro. Chegamos ao final do Portal de Luz de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.